A dissolução da Assembleia Constituinte em novembro de 1823, por não atender aos anseios do imperador, a conhecida Noite da Agonia, teve como consequência o compromisso de Dom Pedro I de entregar ao Brasil uma Constituição. Ele mesmo escolhe os integrantes que iriam compor o Conselho de Estado e seriam encarregados de elaborar o novo texto, submetido ainda às sugestões das câmaras municipais. Em 25 de março de 1824, o imperador, respaldado pela Câmara do Rio de Janeiro, outorga, ou seja, concede uma Constituição ao Brasil. Dom Pedro pega e cria uma peça legal que é típica desse liberalismo, mas a partir de um instrumento do antigo regime, porque o antigo regime usava a consulta às câmaras como uma forma de legitimar várias das iniciativas que estavam sendo colocadas. Então a gente tem uma nova peça, né, uma Constituição, mas que ela vai ser legitimada em nome do povo, mas quem dá a voz, né, esse povo, ele não é representado por uma Câmara legislativa, ele é pelas câmaras municipais, que é um órgão típico do antigo regime. Esta aqui é uma réplica da Constituição de 1824, mantida aqui no arquivo do Senado Federal. São 179 artigos, muitos deles até mesmo aproveitados do projeto final da Assembleia Constituinte de 1823. Porém, com uma novidade, Dom Pedro I fez constar aqui nessa Constituição o poder moderador, que na prática dava a ele a palavra final sobre os assuntos no Império. A Constituição instituiu 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judicial e o poder moderador, privativo do imperador, considerado uma pessoa inviolável e sagrada. O poder moderador tinha a finalidade de garantir a harmonia entre os outros 3 poderes. O imperador podia, por exemplo, suspender magistrados, nomear os senadores e cancelar sentenças judiciais. Era considerado o defensor perpétuo do Brasil. A nossa Constituição adota o 4º poder, o poder moderador, que é exercido pelo imperador sob o auxílio de um Conselho de Estado. É essa a Constituição que tem luz em 1824, porque foi esse o projeto, sob a força da espada de Dom Pedro I, que acabou sendo consolidado. A função do poder moderador era a função de moderar qualquer abuso ou qualquer extrapolação. A Constituição era muito clara. As leis tinham que ser criadas só para resguardar a questão de saúde e segurança nacional. Então ela veio para fazer isso, ao mesmo tempo representar e iniciar as leis, essa que era a função do Senado e Câmara, ao mesmo tempo que ela tinha essa função, a própria Constituição já limitava o escopo de ação do governo em si, ou seja, já nascia como um governo limitado por leis. A primeira Constituição do Brasil, na sua origem, não rompeu com a escravidão e manteve limitado o direito ao voto e à participação política, que dependia da renda. Ao mesmo tempo, garantia aos considerados cidadãos brasileiros o direito à propriedade, à liberdade de expressão, à inviolabilidade do domicílio e à liberdade religiosa. Um ordenamento jurídico liberal, mas ainda não para todos. Se a gente for pensar em termos de participação política efetiva, direta, a partir de urnas, a gente estava bem colocado, certo? Mas isso era diferente deles se entenderem ou se pretenderem democráticos. Essa Constituição foi a mais longeva, a que durou mais tempo no Brasil, sendo só reformada pela Constituição de 1891, já na República. A partir daí, o país deixava para trás na história o período da monarquia para começar um novo tempo, o da República dos Estados Unidos do Brasil.